Bom dia, pessoal do 9º ano. Vocês estão bem? Estão em casa, se cuidando? Então, vamos para a nossa aula da semana de Geografia, certo? Então, continuando a estudar os impactos socioambientais nos continentes citados, hoje a gente vai pontuar, algumas coisas que ficaram das aulas passadas, só para a gente amarrar direitinho esse conteúdo para vocês, certo? O degelo do Ártico, a gente ainda não conversou sobre ele. O desaparecimento de Nauru, uma ilha importante da Oceania. O período da Guerra Fria, com alguns acontecimentos. A Oceania e as grandes transformações que vêm ocorrendo. E a questão das energias renováveis nas ilhas do Pacífico. Após essa aula, vocês resolverão as atividades do caderno de atividades que constam nesse slide, da forma que tia solicitou, ok? Então, a questão do Ártico, nós sabemos que é uma região rica, ok? E uma região explorada, que não deveria ser, mas está sendo explorada. E também, ao contrário da Antártida, nós sabemos que a Antártida ela tem um tratado, ela tem um acordo que não deixa essa exploração acontecer, não é assim? A exploração da Antártica somente para fins científicos, de pesquisas, de estudos, não é isso? Por conta desse acordo. O que deveria ocorrer no Ártico, mas no Ártico não tem esse tratado. O Ártico não conta com nenhum acordo de proteção e por isso está sendo muito explorado e as consequências já começam a ocorrer, certo? Muito preocupante que a gente tenha que falar sobre isso, mas é a realidade. Então, a aceleração do degelo do Ártico está derretendo subsolo congelado sobre edifícios e estradas da Sibéria ao Alasca, elevando os níveis dos mares globais, alterando os padrões de temperatura mais ao sul, que revelou um estudo internacional nesta terça-feira, dia 25. Viram aí as consequências? O degelo do Ártico pode ter custos líquidos cumulativos entre 7 trilhões e 90 trilhões de dólares entre 2010 e 2100. São as pesquisas, as estimativas. E os danos irão exceder os benefícios com um acesso mais fácil à exploração do petróleo e gás, ao comércio marítimo, diz o documento. Gente, em busca de exploração. Vejam aí quantas consequências isso pode causar. A elevação das temperaturas está ameaçando a subsistência de caçadores indígenas e afinando o gelo marítimo, vital para as espécies selvagens, como os ursos polares e as focas. Viram quantos impactos está sofrendo o Ártico? Ocorre que desencadeia uma série de fatores. Esse derretimento, do gelo já vai desencadeando novas consequências, novos problemas, que aí em cadeia eles vão se interligar e gerar um grande problema, se não for barrado, se não for resolvido no início. A elevação das temperaturas está ameaçando a subsistência dos caçadores, como a gente já viu no outro slide. Então, isso já é uma consequência da fauna. A fauna já vai sofrer, os ursos e focas já vão sofrer com essa elevação de temperatura. A tendência ao degelo do Ártico tem levado os países com litoral nessa região, como Rússia, Noruega, Estados Unidos e Canadá, a uma nova corrida econômica. Como podemos citar, os principais motivos são soberania sobre a reserva de recursos naturais e controle das rotas comerciais marítimas. Novamente, a questão do poder, político e econômico. Então, esses países já estão na corrida, para administrar essas áreas. Já querem a soberania dessas reservas para si, já querem o controle dessas rotas, porque tudo isso é concentração de poder. A ilha de Nauru, nessa ilha,
a gente já conversou sobre a extração que ocorre nessa ilha, que é a extração do fosfato. As minas acontecem, essa mineração acontece em suas minas a céu aberto, e esse trecho está no livro de vocês, seguido de uma questão da atividade. Ali resiste uma pequena área de vegetação ao longo da Boada Lagoon, uma pequena área verde em torno da costa, onde vive a maioria da população. O resto é tudo mina de fosfato, ao ar livre ou terreno baldio explorado por escavações. E é por isso que hoje a ilha é um deserto árido, com pináculos de calcários irregulares que cobrem 80% de todo o território. Praticamente acabou com a ilha, gente. São pináculos, são torres de calcário. Hoje a ilha é um deserto árido por conta dessa extração do fosfato. Acreditam? A questão da Guerra Fria e alguns acontecimentos da época, né? Eu destaquei que durante esse período muitas guerras, revoluções e conflitos civis eclodiram em países europeus e asiáticos. Além disso, em virtude do desenvolvimento de armas químicas, testes nucleares, duas questões socioambientais se destacaram, que foi o uso do agente laranja, tratado nas nossas aulas anteriores pelos Estados Unidos sobre o Vietnã, e o desastre nuclear de Chernobyl. Então, esses dois assuntos já foram tratados. Eu só quis elencar hoje para vocês, né, em qual período da história eles se encaixam. E foi no período da Guerra Fria, certo? A Oceania tem passado por transformações. Agora vamos às transformações ambientais da Oceania. Vejamos algumas delas. O outback australiano, que é a remoção da vegetação nativa para ampliar as regiões agrícolas de pastagem, levou à intensificação dos processos erosivos provocados pelas chuvas e pelos ventos. Isso foi uma alteração. Essa remoção toda causou essa intensificação da erosão que já acontecia lá. A ilha de Nauru, como já citei anteriormente, voltando à questão da ilha de Nauru, que é preocupante, por quê? Porque uma formação rochosa de um planalto com cerca de 60 metros de altitude foi quase toda removida. Para quê? Lembram qual é o recurso extraído em Nauru? O fosfato. Então, vejam que é uma elevação de 60 metros e toda essa elevação já foi destruída em busca dessa extração do fosfato. Isso é um impacto muito preocupante para esta região do planeta. A Papua Nova Guiné. Na Papua Nova Guiné, o impacto é a extração mineral em fissuras vulcânicas do fundo oceânico, que ameaça a vida marinha daquele local. Na ilha da Tasmânia, é a exploração intensa que causou a redução das florestas de eucaliptos nativos. Quase nada mais resta dessa floresta original lá na ilha Tasmânia. Então, toda essa vegetação já foi explorada, já foi retirada para suprir as indústrias, certo? E a Grande Barreira de Corais da Austrália, também um local magnífico, que já foi discutido em nossas aulas e que merece uma atenção. Todos os outros merecem atenção, mas a Grande Barreira de Corais está passando aí por esse processo de impacto. Seus recifes têm sido atingidos por doenças causadas pela elevação das águas ou a contaminação pelos resíduos químicos ou assoreamento. Gente, essas barreiras de corais não poderiam sofrer tais transformações, porque vai afetar todo o fundo oceânico, toda a vida marinha, né? Isso ocorrendo, certo? As ilhas do Pacífico que buscam fontes de energias renováveis, né? Ameaçadas pela mudança climática e dependentes de combustíveis fósseis, as ilhas do Pacífico buscam otimizar os usos dos raios solares e outros recursos para aproveitar ao máximo as energias renováveis. Os estados e os territórios do Pacífico, composto por milhares de ilhas, espalhadas em 15% da superfície do planeta, são as mais vulneráveis
ao aumento do nível do mar, provocado pelo aquecimento global, apesar de emitirem apenas 0,03% do total de gases poluentes. Essa é uma triste realidade. São os que quase nem poluem, mas são os mais afetados, porque estão mais vulneráveis a esse aumento do aquecimento global. Por essa razão, essas ilhas estão buscando já outras fontes de energia, certo? A maioria destes territórios de difícil acesso e afastado entre si tem como valiosa aliada a energia solar. E alguns países como Fiji, Ilha Salomão e Vanuatu têm ainda mais vantagem por ter recursos geotermais, hídrico e de biomassa. Como consequência da mudança climática, estas ilhas, algumas delas com uma elevação máxima de 5 metros, são ameaçadas pelo aumento do nível dos oceanos e a intensificação da força das frequências de tempestades, por exemplo. Lógico, se são ilhas, se estão ali no meio do oceano, se o nível sobe, elas correm o risco de desaparecer. Gente, é muito preocupante, porque o nível do oceano aumentar, subir, já se preocupam as cidades costeiras, as cidades litorâneas. Imagine aquelas partes do planeta que são as ilhas. A importância desses combustíveis representa pelo menos 10% do produto interno bruto dos estados insulares, das ilhas. E a volatilidade de seus preços, como a alta dramática que ocorreu em 2008, tem grande impacto em suas economias. Então, fontes de energia solar, geotermal, hídrica e biomassa são consideradas renováveis e menos poluentes para a atmosfera do que os combustíveis fósseis. E é por isso que a humanidade tem que investir nessas fontes energéticas, certo? Uma linda imagem do que é a Oceania, né? Esse paraíso belíssimo, essa natureza exuberante, certo? E a nossa aula fica por aqui. Tenha uma boa semana, faça as atividades, fique em casa, até a próxima aula. Tchau!